O sol brilha lá fora, uma das academias escolares é vista e estudantes saem com rostos felizes. Eles percebem que se divertiram por um tempo, zombando uns dos outros, dizendo que apenas respondiam aleatoriamente às perguntas, e por vezes, apenas observavam. Mas foi justamente neste momento que não perceberam os veículos militares passando por sua escola. Eles chamavam essas pessoas de não-aventureiros, eram apenas estudantes de uma das escolas especializadas, mas, assim que olharam para os emblemas, perceberam que todas essas pessoas eram da Academia de Guerreiros. Este incidente chamou a nossa atenção e marcou o início de um verdadeiro pesadelo no mundo. Começou sem um único aviso, sem um único sinal, pois portais se abriram e criaturas variadas surgiram, inclusive um dragão tão grande que as pessoas não conseguiam fechar a boca de surpresa. A ciência já havia comprovado que existia um mundo semelhante à Terra no universo e, justamente neste planeta, ocorreu um incidente terrível, resultando em fragmentos que começaram a ser atraídos para a Terra. Foi nesse dia que partes desse planeta começaram a se fundir com a Terra. Uma enorme árvore cresceu no centro da Terra, fenômeno que foi chamado de adesão. Foi assim que leis da natureza incomuns e uma variedade de monstros apareceram na Terra. Apenas 17% da superfície da Terra foi afetada, e as pessoas perderam o controle dessas áreas perigosas, as quais começaram a chamar de dungeons. Com a chegada dos monstros, a força dos humanos, que até então era limitada pelas leis naturais da Terra, foi completamente destruída. As pessoas tornaram-se fortes, capazes de resistir aos monstros. Seus poderes despertaram de diferentes maneiras e os escolhidos decidiram treinar e usar seu novo potencial para retomar o controle das dungeons. Formaram-se agências especiais dedicadas a esse propósito, conhecidas como aventureiros. Com o advento desta era, a humanidade passou a lutar contra os monstros. O mundo todo louvava suas realizações e as organizações que treinavam aventureiros foram criadas em todo o mundo. O melhor centro de treinamento para adolescentes na República da Coreia, que produziu os melhores aventureiros nos últimos 25 anos, era a mundialmente famosa Warrior High School. Os alunos continuaram a discutir esse assunto, considerando as dungeons como um teste, e não temiam a morte, pois confiavam em suas habilidades. Foi por isso que foram aceitos nesta escola. Eles notaram que todas as colegas de classe, todas as meninas na área, começaram a gritar que alguém era muito bonito. Era um meio-elfo de sangue misto que chamava a atenção, inflamando a ira dos outros alunos. Um jovem chamado Jarion, o prota, trabalhava enquanto os outros alunos se divertiam. Apesar de receber convites para se juntar a eles, Jarion priorizava seu trabalho. Ele já se despedira quando um amigo fortão que se lamentava de sua ausência foi repreendido por outro colega, que aconselhava-o a ser mais delicado ao falar. Jarion, enquanto isso, cuidava de seu pai ou avô hospitalizado, não sabíamos ao certo. A pressão por pagar as contas do hospital e as mensagens do chefe solicitando seu trabalho mostravam o quão difícil era sua vida. Mas mesmo assim, Jarion persistia. Nesse exato momento, enquanto o meio-elfo acenava, ele percebeu a presença de o prota. Ele se virou para ele de forma tão abrupta que até mesmo seus colegas acharam que algo estranho estava acontecendo. Será que o prota havia feito algo para o meio-elfo? Mas o meio-elfo disse apenas que não era nada, provavelmente apenas sua imaginação. Nesse ponto, Jarion já tinha caminhado o suficiente. Ele não queria trabalhar, não queria ir lá novamente, mas não havia outra escolha. Ele tinha que ir, porque, claro, precisava do dinheiro. Ele chegou a algumas ruínas que pareciam uma estação de metrô abandonada. Foi notado pelo seu chefe, que pediu a ele que desse um alô para o cliente. O nome do chefe era Imun, um corretor de 37 anos com cabelos cinza-acinzentados que aparentemente tinha paixão por fumar. O prota, ao mesmo tempo, retirou seu fone de ouvido com o qual ele tinha ido até lá e disse que estava pronto para trabalhar. Mas, como de costume, o cliente não gostou de algo. Ele começou a gritar, exigindo um funcionário melhor e não um simples estudante. O corretor assegurou que eles estavam olhando para o melhor empregado que poderiam encontrar, mas o homem calvo não acreditou nisso. Ele exigiu um profissional realmente bom, caso contrário, faria ambos se arrependerem. Apesar dos insultos do cliente, Jarion perguntou ao Brutamontes que estava atrás do homem calvo se ele era realmente um aventureiro e por que ele estava parado atrás desse velho. Isso provocou uma onda de agressão no Brutamontes. Ele afirmou que não havia ponto em continuar o diálogo porque tinha certeza de que um braço e uma perna quebrados serviriam como lição para o prota. O nome desse Brutamontes era Liapilio, que já tinha 31 anos. Ele era um aventureiro de classificação prata que já havia retornado do calabouço 81 vezes.
O homem calvo já estava mandando o prota se ajoelhar e começar a implorar por misericórdia, porque seu brutamontes definitivamente teria que lidar com o prota. Enquanto o homem calvo continuava a gritar, Jarion olhou para seu chefe, que apenas fumava seu cigarro pacificamente, e soube que era hora de agir. Jarion começou a provocar, dizendo que não tinha medo, mas que não sabia como pedir misericórdia. Antes de nós estava o prota em todo seu esplendor. Seu nome completo era Yui Arraia, 17 anos. Ele era um contrabandista do calabouço Duncan, já tinha retornado ilegalmente do calabouço 371 vezes. A maioria das pessoas pode perguntar, quem são os contrabandistas? Claro, são criminosos vis que ameaçam o mundo todo. Mas o que é contrabando no calabouço e o que pode ser atribuído a ele? Aventuram todos os dias aventureiros que trabalham duro para explorar calabouço. Quando exploram com sucesso um calabouço e derrotam monstros, podem obter incontáveis tesouros. No entanto, antes dos aventureiros deixarem o calabouço, os tesouros devem ser entregues para verificação. Isso se deve ao fato de muitos deles possuírem uma força incrível, mas existem pessoas que quebram essa regra, porque atraem aventureiros que não querem pagar esses impostos enormes e secretamente embolsam os tesouros. Se não pegarmos essas pessoas, a sociedade como um todo estará em perda. Portanto, se alguém vê tais indivíduos, deve denunciar a associação imediatamente. O homem calvo se aproximou do corretor e perguntou se ele realmente permitiria que tudo isso acontecesse. Mas o corretor, apesar de todas as perguntas, começou a rir do homem calvo, pois pensava que provavelmente estava rindo dele. O homem calvo disse que o corretor era o que estava com medo e o prota, que saiu para lutar contra o brutamontes, definitivamente tinha um mau caráter. Por sua vez, o prota, que já estava se aquecendo, pensou que atacar um amigo era um assunto frívolo, pois o verdadeiro criminoso estava diante dele. O brutamontes começou a sorrir, o rosto coberto de veias de raiva, pois pensou que seria fácil lidar com o prota. Porém, assim que Jarion ouviu isso, o show começou. Ele começou a zombar do brutamontes, pois acreditava que ele precisava jogar fora o lixo. O homem calvo ficou chocado e Cariaga também pensou que o prota era um verdadeiro psicopata por começar a fazer isso. O brutamontes não hesitou muito, então seu soco já estava voando em direção ao prota. Mas, apesar disso, ele apenas desviou, dizendo que atacá-lo de surpresa era muito rude. O brutamontes começou a investir ainda mais agressivamente em o prota, sua raiva ficou ainda mais evidente. Mas o prota apenas o chutou e disse que isso era o suficiente por hoje, pois um chute leve na bunda definitivamente resolveria a situação. Enquanto o corretor observava tudo isso com sua expressão impassível, o homem careca estava simplesmente chocado. Ele não conseguia acreditar, mas o corretor continuou a falar sobre como já havia convidado a pessoa mais experiente que conhecia. No entanto, o prota, que se divertia naquele momento, também disse que tudo isso foi inesperado, porque, a julgar pela aparência, o valentão deveria ter sido definitivamente mais forte do que o prota pôde ver agora. E Liu Pilgu estava perplexo naquele momento porque ainda considerava o jovem contrabandista, o prota, apenas uma criança. Entretanto, todos os reflexos, a força do golpe que atingiu seu queixo, poderiam ser comparados ao nível de um profissional. O corretor também notou isso e disse que o valentão começava a entender algo, porque esta pode não ser a luta que ele pode vencer, mas sim a que pode perder. O homem careca começou a gritar com o corretor para assistir à luta, porque ainda era desconhecido que o cara musculoso ainda poderia vencer. Mas o corretor entendeu que o valentão estava apenas ofendido e, se resistisse a um golpe tão forte de o prota, definitivamente seria um tanque. Portanto, ele pediu ao homem careca para não olhar para ele, afinal, ele definitivamente podia ler nas entrelinhas, o que simplesmente o incomodava. O valentão, por outro lado, que acabará de rasgar a camisa, começou a falar de dentes cerrados sobre como, não importa quais truques baratos Yao Ryan usasse, ele ainda seria um contrabandista repugnante que não poderia fazer nada em sua vida, exceto roubar. Então, o valentão queria mostrar a ele toda a sua força, um poder que reflete o espírito aventureiro. Podemos ver que foi após aquele incidente de adesão que as pessoas começaram a despertar habilidades que excediam suas próprias limitações. Mas cada pessoa tinha suas próprias habilidades e talentos, e como esperado, várias habilidades ocultas diferentes umas das outras também foram despertadas. Mas os aventureiros, é claro, foram treinados de acordo com suas habilidades e atribuídos a funções.
Portanto, um deles é um tanque. Ao mesmo tempo, podemos ver que o próprio valentão começou a usar todas as suas técnicas de aumento de massa, encantamentos de pele de ferro, mas também encantamentos de poder gigante. A exata posição onde você protege seus companheiros dos perigos do calabouço é tática. O papel deles é enfrentar monstros face a face nas linhas de frente. A força de seus corpos, treinados até o limite, permite que repilam balas, cascas, mas os tanques de maior classe não levam nem o fogo avassalador de mísseis que podem voar do céu, porque são o mecanismo de defesa da equipe. Então, o prota percebeu que na frente dele estava um verdadeiro aventureiro que poderia até ser considerado. A força do cara musculoso era tão forte que ele conseguia quebrar o chão com as duas mãos em um segundo. Então, o corretor só teve que pegar o homem careca que caiu após este tremor para se certificar de que ele não se machucasse, porque, de qualquer maneira, o corretor pensava que quem lutava contra Jarion era apenas um tolo completo. Ele realmente ia aparecer? E o prota, por sua vez, que notou todos os aventureiros sentados que estavam diante dele, imediatamente começou a desviar, mesmo apesar de todas as provocações que o valentão estava tentando usar. Jarion não cedeu porque ele não era o tolo. Ele nem mesmo tinha a intenção de cair em outra armadilha. O corretor, que olhava tudo do lado, entendeu que o valentão não era ruim porque sua força física era aproximadamente o nível de um caminhão decente. Se ele atingisse uma pessoa, então, com certeza, todos os ossos de seu corpo seriam definitivamente esmagados. Então, ele gritou que o prota deveria terminar com ele o mais rápido possível, porque se houvesse ainda mais destruição, então decidiria o salário. Jarion sentiu que se não se apressasse, definitivamente teria problemas. Mas o valentão achava que o corretor simplesmente não entendia o que estava acontecendo, porque era o valentão quem estava dizendo ao prota que os velhos truques de o prota definitivamente não seriam capazes de romper o corpo de um profissional como Yaren. Esse pensamento foi o único a tomar uma decisão naquele momento, pegar o cano que estava ao lado dele, o qual ele pensava que seria suficiente para sua próxima batalha. O valentão ficou tão feliz com essa ação que começou a se precipitar sobre o herói com tal fúria, com tal força, que o vento ao seu redor começou a se formar, e o prota entendeu que, diante da esmagadora maioria das pessoas socialmente, consideram os tanques criaturas invencíveis. No entanto, este não é o caso. Eles têm uma clara fraqueza, um inimigo natural, uma criatura que pode concentrar um poderoso ataque de força destrutiva em um ponto. Por exemplo, um danificador, que é muito mais atraente do que eles. Então, em um ponto, assim que o prota balançou um bastão e então atingiu o tanque, simplesmente caiu sem forças. Paulo, uma pessoa como essa, não tem problema em destruir tal mecanismo de defesa. O valentão, que já estava deitado no chão, não conseguia acreditar. Afinal, onde seu oponente havia aprendido tal coisa? Mas, claro, Yara não sabia do que ele estava falando e, mesmo se estivesse tentando dizer algo, ele deve estar errado. Mas ele pode não estar errado, porque havia uma chance de que o valentão já havia visto seu pai antes. Entendemos que, em seu mundo, a maioria dos aventureiros são uma assinatura. As 4 seguintes classificações são baseadas em suas habilidades e resultados: pedra, cobre, prata, ouro. Com base na classificação, há várias vantagens, como permissão para entrar no calabouço e redução de impostos. Os 100 melhores aventureiros são chamados de rankers e são classificados por cor. Eles estão em 4 classificações. Diante de nós está uma casa bastante antiga. O prota continua a caminhar pelo corredor, porque quando ele era muito jovem, seu pai era o maior aventureiro para ele. Ele ia constantemente ao quintal para ver como ele trabalhava com sua arma, sua famosa lança. Isso não só porque ele era seu pai, mas também por uma outra razão. Porque seu nome era Yuzun. Ele era um dos heróis da primeira geração que poderiam ser chamados de aventureiros. Afinal, a primeira geração de aventureiros é a maior lenda para aqueles que não existiam naquela época. No entanto, para as pessoas daquele tempo, foi um inferno. Muitos apenas morreram, dezenas, centenas e até mais. Naquela época, não havia informação suficiente sobre o calabouço, nem sobre quais monstros estavam lá. Eles poderiam se deparar com um monstro como o Kakamula, mesmo que fosse um indivíduo jovem. Eles simplesmente não entendiam como resistir, porque só no tempo de Prota é que os monstros são considerados presas fáceis. Mas naquela época, definitivamente não era assim. Para os aventureiros daquela era, os monstros eram um desastre desconhecido. Os monstros sempre poderiam preparar algo inesperado que nenhum aventureiro poderia ter imaginado.
Era uma época em que não havia habilidades para lutar contra monstros. Até mesmo a Liga de Titânio não conseguia lidar com isso. Não havia os itens que são tão comuns agora. Foi em tais condições que os aventureiros da primeira geração passaram por tentativas e erros, arriscando suas vidas, assim como o pai de Jarion. Foram os sobreviventes que passaram a experiência e as realizações para a próxima geração e se tornaram heróis. Um tormento incrível, foi o pai de Uprota, apelidado de o Matador de Dragões, e o Zum. Este é o apelido de quem é o primeiro. E era ele quem era o melhor aventureiro da Ásia. Ele não era apenas um pai, mas também um homem que Uprota respeitava mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele o considerava invencível, mas, em certo ponto, seu pai começou a tossir sangue. A razão para isso era veneno. Em algum momento, durante suas pesquisas, seu pai foi envenenado com um veneno mortal. Como em qualquer outro momento, o pai tentou superá-lo, mas anos depois, seu corpo já estava no limite. Colegas que o pai assegurou em sua vida se aproveitaram da vulnerabilidade do pai e se apropriaram de suas conquistas e propriedades. Durante muitos anos, ele sofreu tanto mental quanto fisicamente. Jarion o visitava constantemente, mas mesmo assim, um ano depois, quando o mundo começou a esquecer sobre o Matador de Dragões de Uzum, ele já não era mais aquele herói. Porque ele havia perdido tudo e sofria de um veneno incurável. Tudo o que restava dele era a memória esquecida do aventureiro branco. O Prota recordava tudo com um coração incrivelmente mais dolorido. E os corretores já estavam dizendo ao homem careca que tudo estava correndo suavemente, assim como alguém estava dizendo. Afinal, ele não conseguia acreditar que seu valentão perderia para algum garoto. Mas o corretor disse que isso provavelmente aconteceu, que ele não era um bom aventureiro. Jarion falou sobre como, se houvesse apenas duas razões pelas quais um bom aventureiro se aposentaria, era ou porque seu corpo estava destruído ao ponto de não poder continuar, ou porque ele morreu enquanto explorava. O Prota não sabe qual era o salário do valentão, mas se é mínimo, é melhor demiti-lo, porque qualquer um pode construir um personagem forte. O corretor se aproximou do homem careca e depois jogou o braço sobre seu ombro. Ele disse que, apesar de todo este grupo pequeno, ele pediu ao homem careca alguns conceitos e também respondeu que o pagamento que vou ganhar agora, eu dobrei. O cara careca começou a gritar, ele não gostou do que acabaram de dizer a ele. Mas o corretor tinha certeza de que eram os carecas que começaram a provocá-los e que eles não fazem nada de graça. O homem careca percebeu que definitivamente não estava na situação certa para discutir, então ele concordou com esse preço. Enquanto o Prota estava batendo água porque estava um pouco com sede, o corretor perguntou a ele se ele tinha ouvido falar sobre a Vespa Imperial. Assim que Jarion ouviu o nome, ele imediatamente cuspiu a água que estava bebendo até então. Ele perguntou se ele ia ter que lutar contra ela, porque isso era demais. A Vespa Imperial, um monstro cujo nível de perigo é considerado o mais alto, não apenas na Coreia, mas também em todo o mundo. O corretor acendeu seu cigarro e disse que mesmo um aventureiro de alto escalão acharia difícil lidar com uma delas, porque essas coisas estão voando por toda parte. Então, é impossível para um contrabandista, mas e um aventureiro de rank branco? Pois, segundo aquele careca, houve uma grande invasão ontem que não foi noticiada. O exército do governo e uma família de aventureiros de alto escalão formaram um esquadrão de varredura. O Prota começou a calcular suas chances, porque ele começou a contar pessoas, mas mesmo que ele estivesse nas contas, o corretor começou a dizer que se pode dizer que a maioria das estrelas na Coreia deveria estar lá. Mas se os turnos descobrissem, eles simplesmente enlouqueceriam. Se pelo menos 2 deles estivessem no mesmo lugar, eles definitivamente não seriam capazes de atingir seu objetivo original, erradicação. Mas parece que eles ainda conseguiram rastrear a rainha. Um dos 7 roubou a geleia real imperial e contratou um contrabandista para tirá-la. O Prota não estava familiarizado com esse nome, então o corretor explicou que a geleia real é o mesmo suplemento alimentar que as vespas alimentam a rainha recém-nascida. O personagem principal começou a entender algo, mas no mesmo instante ele agarrou sua cabeça. Por que um aventureiro de rank branco se arriscaria tanto quanto um contrabandista apenas por causa de algum suplemento alimentar? Mas o corretor disse que já houve vários casos de geleia real de Vespa Imperial entrando no mundo e, pelo que ele sabe, se uma pessoa ela pode até ressuscitar dos mortos. Então todos nós podemos entender que todos os caminhos para os calabouços são estritamente controlados. Isso é o que a Associação Aventura do governo afirma, mas naturalmente tudo isso é uma mentira.
Na frente do próprio homem que apenas fumava um cigarro, havia um portão que começou a se abrir assim que ele o tocou. Ele disse que, apesar de dizer palavras de cautela todas as vezes, ele ainda deseja boa sorte ao prota, porque este trabalho será especialmente tedioso. Jarion e os corretores decidiram pensar com seus cigarros, bem na frente do personagem principal, que não entendeu por que eles estavam fazendo isso. Então o corretor explicou que estava apenas se perguntando por que seu funcionário não se importava com o que ele dizia. Será porque suas palavras poderiam até ressuscitar uma dívida graças à geleia real? E Al Ryan, o protagonista, respondeu que não era bem assim, pois rumores sempre fazem tempestades em copos d'água. Mesmo que a geleia real seja considerada uma cura para tudo, não seria capaz de curar seu pai. Se algo assim existisse, seu pai nunca deixaria ninguém ir embora. Foi neste momento que o portão se abriu à frente do prota, assim que ele o empurrou um pouco para a frente. O sol brilhou estranhamente sobre ele, e nós entendemos que, após aderir, os calabouços apareceram aqui e estão espalhados por toda a terra. Entre eles, há 2 considerados os maiores na Coreia. O primeiro está localizado em Jeju, que é o mesmo calabouço que se fundiu com a cadeia de montanhas vulcânicas, e o segundo, Igorjani, é um local que está situado onde o Aido costumava ser, no centro de Seul. À nossa frente está o antigo distrito de Boryun, um lugar perigoso classificado como D+, com Yoido no centro. Mapo, Yongsi-yong e Ingo estão todos cobertos por este calabouço, mas a maior parte dele permanece inexplorado, e muitos aventureiros morrem tentando explorar essa região. Parece que alguém conseguiu forçar a passagem dos bens, em vez do destino, do rank de perigo S para a parte do rank de perigo D+. No entanto, a conexão foi perdida em um local incerto. Muitos duvidavam que tal pessoa poderia ter escapado. Mais provável é que uma lesão ou acidente o tenha matado. O corretor pensou que muito provavelmente havia muito aqui para sair daí, então o trabalho do prota naquele momento era apenas inspecionar o local designado e trazer os itens. Mas se existem itens porque ele continua o que ele disse antes, então o corretor pediu para não se preocupar com a cabeça e se concentrar no trabalho. Jarion, por sua vez, perguntou ao corretor com um sorriso no rosto se ele realmente achava que ele simplesmente fugiria com os bens. Mas é claro, o homem de cabelos brancos respondeu que eles pensavam que o personagem principal era tão estúpido. Ele apenas pediu para ter cuidado e também lembrar que a geleia real imperial é muito valiosa, mas não é a única pessoa disposta a arriscar suas vidas para consegui-la. Foi nesse momento que Jarion estava esperando por uma máscara e também começou a se mover usando cordas para chegar exatamente onde precisava para pousar. Ele estava certo de que toda a floresta em que ele estava corria para esse cheiro. Diante dele estava uma enorme pegada de alguém, enquanto Prota olhava tudo ao seu redor. Podíamos ver que uma certa elfa chamada Jinseron, que estava apenas em seu primeiro ano na academia de guerreiros, não estava em uma posição muito favorável. Agora, ela está enfrentando o maior problema de sua vida. O que deveria ter sido uma viagem fácil ao calabouço para fazer o exame, tornou-se um encontro com um monstro que definitivamente não deveria estar lá. Ela estava assustada porque não entendia o que estava acontecendo. Nós apenas entendemos que o teste deveria ser simples, porque, dentro do tempo dado, ela só precisava coletar o máximo de moedas possível que estavam escondidas no calabouço. Mesmo que fosse um teste usado para simular uma situação de combate real, passar nos testes era a menor das prioridades. Este teste deveria ter sido moleza. Todos pensaram assim porque este lugar era considerado um campo de treinamento para iniciantes. Mas é claro que não foi assim, porque todos acreditavam que os monstros que viviam ali eram os mais baixos e tinham um nível de inteligência baixo. Mas, naquele momento, diante da garota, havia um monstro que olhava por trás das árvores, sorrindo ao vê-la. Afinal, ele pensou que já tinha ganhado. Naquele momento, a elfa percebeu que era simplesmente impossível escapar. Foi nesse momento que ela percebeu que só podia esperar por um milagre. E, mesmo assim, ela decidiu lutar. Ela tirou seu arco, no qual 3 flechas estavam inseridas, enquanto o primata titânico, que ainda era jovem para seu tamanho, já era tão grande quanto 3 estrelas de perigo. Claro, todos os tiros que ela disparou contra ele apenas ficaram presos em sua mão, sem causar nenhum dano. E não importa quantos tiros ela fez, era simplesmente impossível romper a pele daquele primata. Ela tentou usar suas habilidades, mas o primata apenas sorriu.
Ele sorriu com loucura porque os ataques da elfa simplesmente não poderiam machucá-lo. Ela decidiu que, embora não houvesse tempo para desistir, ela queria que ele se aproximasse um pouco mais dela, porque ela sabia que ele nem se esquivaria ou bloquearia. Ela pensou que ele poderia apenas baixar a guarda um pouco. Então, naquele momento, podemos perceber que era Jin Serum quem poderia usar sua magia, pois ela é uma arqueira mágica. Então, ela mesma já havia usado sua habilidade que foi capaz de produzir um incrível tiro de fogo que queimava tudo em seu caminho. Podíamos ver que o tipo de magia que estava contido nas flechas poderia variar dependendo do alvo. O que ela decidiu escolher como último recurso era chamado de explosão, capaz de causar o maior dano que ela poderia. Isso deveria ter sido exatamente suficiente para matar qualquer monstro com um perigo de 3 estrelas. Mas, é claro, tudo deu errado porque só teria sido possível sob uma condição, em se a elfa conseguisse acertar. Mas, é claro, o monstro pulou um pouco mais alto, se agarrando a uma árvore próxima. Desespero apareceu no rosto dela, porque ela não podia ter esperado que o monstro se esquivasse tão facilmente. Antes que ela soltasse a flecha, ele simplesmente pulou. Ela simplesmente não podia acreditar nisso, porque pulou sabendo que ela não poderia repetir esse ataque. O que ela tinha que fazer? Realmente correr. Ela começou a descer correndo, mas o monstro, como era de se esperar, começou a correr atrás dela com a mesma cara louca, até que algo atingiu com tanta força que ele voou para longe. Era o Prota que já estava lá. A elfa estava chocada porque pensava que ela tinha sido salva, mas Jarion sabia que ele tinha acertado o monstro no queixo corretamente. Mas isso não parecia ser suficiente, porque o monstro ainda estava de pé. Neste momento, o personagem principal retirou uma certa ferramenta com a qual começou a correr em direção ao monstro. A elfa pensou que ele morreria, mas o que o Prota gritou foi para ela fechar os olhos. A princípio, a elfa não entendeu o que ele estava falando, mas assim que fechou os olhos e ele apontou aquela ferramenta diretamente para o monstro, um clarão incrivelmente brilhante foi ouvido, seguido pelo grito do monstro. O Prota realizou toda essa operação de forma tão rápida e eficiente que a única coisa com que ele se preocupou foi que ele havia usado sua última ferramenta. Era uma tocha de acrobacias. Esta ferramenta foi feita das escamas de um peixe cintilante que vive em masmorras do mar profundo e tem a capacidade de mobilizar, o que é incrível pelo seu preço. Era uma vez amada por inúmeros aventureiros, mas devido ao seu uso desajeitado, houve alguns que perderam a visão, o que eventualmente levou à sua proibição. Quando a elfa abriu os olhos, o Prota disse que a tinha salvo, então ela deveria estar por conta própria, pois ainda restavam alguns segundos antes que o monstro recuperasse os sentidos. Jarion começou a correr porque não importa o que aconteça na masmorra, ninguém o ajudará. Ele se lembrava das palavras do corretor de que os contrabandistas são baratas para todos porque se supõe que sejam uma boa recompensa. Então, se aquela floresta estiver em qualquer lugar, ela definitivamente será pisoteada. Enquanto pensava nisso, decidiu olhar para trás para verificar se estava sendo seguido, mas a única pessoa que o seguia era aquela elfa. Ele percebeu que não havia nada melhor a fazer do que se esconder, então assim que pulou alto, ele desapareceu imediatamente, o que surpreendeu a elfa porque ela tinha certeza de que ele estava bem na frente dela. Assim que ela pensou nisso, Jiren caiu dos galhos bem em cima dela e a prendeu no chão com seu cajado. Ele não conseguia entender o que a elfa realmente queria dele, mas ela, deitada com um rosto satisfeito, queria dizer algo para Lee, que ela estava grata por ele ter a salvado. O personagem principal pensou que ela estava o provocando, porque ele parecia um bobo. Então, Verifica disse que, claro, esse não era o único motivo pelo qual ela o seguiu, porque ela sabia perfeitamente bem que ele era um contrabandista. Por isso, ela queria oferecer a eles um trabalho. O Prota notou um sinal familiar em sua camiseta, então a avisou que definitivamente não ajudaria novamente, também que não estava interessado em saber como uma estudante de uma escola de guerreiros, nascida com a prata na boca, era louca, porque ele realmente a mataria se ela não a atrapalhasse. Assim que nosso protagonista virou as costas para ela, podemos ver que a recompensa pela mensagem do contrabandista era de 50 milhões de WoW, enquanto a recompensa pela captura era de cerca de 450 milhões de WoW. Ele se virou para ela com um rosto incrivelmente agressivo. Ele estava falando sério, mas atrás dele, ele viu um item como um mata-sangue. Só poderia ser comprado capturando pelo menos 5 dos mesmos que o Prota. Ela disse que era adiantado, mas se ele ajudasse com o exame, ela definitivamente pagaria ainda mais. O Prota pensou que isso era loucura,
porque descobriu que ela não era apenas mimada, mas também uma elfa louca. Mas, claro, não importava se ela era louca ou não, porque o importante era que isso também poderia ser uma oportunidade para virar a vida de cabeça para baixo. Nosso protagonista não teve escolha a não ser suspirar e dizer que presumia que acabaria assim, então ele contou tudo para ela, que era culpa dela, porque ele realmente não queria matá-la, mas já havia dito a ela que ela tinha alguns segundos, porque bem acima deles estava aquele que a estava esperando, o mesmo monstro que já havia alcançado eles. Ele não deu a ela o cajado apenas para fazê-la encarar, porque se você se lembra do ataque que ela fez antes, então você precisa fazer o mesmo. Ele pediu que ela dirigisse a mágica de seu cajado e a jogasse de volta para ele. A elfa estava assustada, ela gritou que não tinha mais poder mágico, mas a única coisa que Yaren disse foi que ela deveria subir com ele, porque ele não achava que poderia lutar com as mãos por muito tempo. Por sua vez, ela percebeu que tinha menos de um quarto de seu poder mágico restante. Com isso, ela não seria capaz de causar nenhum dano ao monstro. Ela continuou a carregar o cajado com seu próprio poder e também pensou que, em vez disso, seria melhor simplesmente fugir sozinha enquanto a atenção do monstro estava voltada para o prota, mas ainda deu a ele o que já estava carregado com magia. Ela realmente pensou que era louca por não fugir, mas o personagem principal disse que estava decepcionado com ela, porque naquele cajado, algo deu a ele era menos do que um quarto do ataque que ela infligiu a primeira vez, mas ainda assim, ele acredita que era suficiente. Sabemos que os alunos da escola de guerreiros ouviram isso tantas vezes que simplesmente não conseguem contar, porque ao lutar contra um monstro, a coisa mais importante não é apenas a força bruta, mas também o timing e acertar ataques no lugar certo. Em outras palavras, o que os aventureiros devem aperfeiçoar em primeiro lugar é esse sentimento e habilidade. Foi nesse momento que o prota, com a ajuda de um cajado, conseguiu acertar um golpe na garganta, ou melhor, no queixo do monstro, que só abriu a boca. Provavelmente, essas são as memórias de infância da mesma elfa. Ela constantemente saía de sua academia enquanto se dirigia para sua limusine, onde seus mordomos e motoristas a esperavam. Ela estava se despedindo de seus amigos, mas a única coisa que ela ouvia por trás dela era que todos estavam dizendo que ela era incrivelmente sortuda, porque ela tinha tudo que os outros só poderiam sonhar. Na verdade, era exatamente assim que era. Ela poderia conseguir tudo que aparecesse em seu caminho, até mesmo uma empresa que estava em quarto lugar nos círculos de negócios da Coreia do Sul, o Grupo Shinsun. O herdeiro desta empresa se casou com uma elfa de outro mundo, e foi nesse casamento que Ginazira nasceu, a mesma elfa que estava sentada naquele carro muito rico. Ela constantemente os observava enquanto iam para a masmorra, mas mesmo com todo o treinamento, não deu frutos, porque havia muito sangue humano nela em vez de alvino. Ela era praticamente indistinguível das pessoas comuns. Muitos elfos achavam que a decisão estranha era que seu pai não parava, mas ele também a encorajava a fazer isso. Mas mesmo que seu pai fizesse isso, ele sentia que fez as escolhas certas, porque este é o caminho que sua filha escolheu. Diante de nós estava Jinsun Jayu, pai de Ira. No momento, ele era o chefe do Departamento de Desenvolvimento Especial do Grupo Shinsun. Ele disse que não precisa ter as habilidades de um elfo para se tornar um caçador. A elfa concordou com isso, pois tudo o que ele disse era verdade, mas tais habilidades não seriam supérfluas para uma pessoa. No entanto, ela não era muito superior a uma adolescente média, então ele pediu para esclarecer um detalhe. Ele disse que a filha de tal pessoa não é uma pessoa comum, pois certamente ela não desistirá assim tão fácil. Em sua tenacidade, ela se assemelha à sua irmã, embora os humanos não possam se comparar a eles, os elfos. Mesmo que morressem como monstros e depois ressuscitassem, se ela se esforçasse, provavelmente atingiria um nível médio. Para uma pessoa comum, tais palavras passariam por elogio e reconhecimento, mas sua filha possuía muito mais além de suas habilidades. Ela possuía riqueza, fama e genes, todos os quais poderiam instantaneamente desvalorizar seus esforços e torná-la alvo de risos. Era até possível que ela se tornasse uma pária, da qual todos se afastariam. Certamente, ela não seria capaz de suportar tal atitude. Era exatamente isso que eles pensavam, tudo porque as habilidades não caem do céu como uma linhagem ou algo assim. Assim que descobrimos toda a história dessa elfa, apenas naquele momento já uma gigante, ela não conseguia acreditar, porque eles tinham a mesma idade. O prota se aproximou porque, provavelmente, a máscara caiu, a qual o corretor pediu para não quebrar, pois havia algo muito caro na frente dele. Mesmo o prota pensou que era muito comum,
mas o corretor respondeu que a máscara permitia ver interferências no reconhecimento facial e também tinha mudanças de voz. Mais de 4 tipos de mágica foram lançados nela, mas isso foi quando foi destruída. Ele sabia que Tom tinha apenas tido um pouco de azar naquele dia. Enquanto ele estava lá, tentando cobrir seu rosto, Lifika perguntou se ele estava com dor por acaso, ou se estava na escola. O prota, por sua vez, ficou um pouco nervoso. Ele disse algo sem sentido e também rapidamente deu a ela o que havia prometido. Assim que ela estendeu a mão para ele junto com o amuleto, o prota imediatamente o pegou. Ele pensou que ela era apenas uma garota rica e também esperava que em suas mãos não houvesse falsificação. Naquele momento, enquanto os protagonistas continuavam olhando para o amuleto, a garota apenas sorriu. Ela perguntou, afinal, se aquele que a salvou realmente precisava de dinheiro, pois ela entende que não só na escola, em qualquer instituição onde futuros caçadores são treinados, a taxa de matrícula não é pequena, portanto, ela poderia ajudar com isso. Mas Jarion, sem sequer escutar, disse que não vai a tais lugares. Ele disse que a elfa não se dirigiu a ele porque ele não estuda na escola para caçadores. Ele nem estava por perto. A garota ficou chocada, pois quem então ensinou essa técnica de luta ao prota? Mas nosso personagem respondeu apenas a palavra que ninguém ensinou porque ele é autodidata, o que causou uma surpresa incrível na elfa, ainda mais do que antes. Ela começou a gritar que nossos heróis estão cheios de bobagens, porque tais movimentos, um senso de tempo, simplesmente não poderiam estar em uma pessoa que foi autodidata. Assim, no final, o jogo acabou. Ao mesmo tempo, o prota jogou seu cartão na cara dela, onde estava escrito que ele estava apenas estudando na escola Dongan. Ele disse que não havia nada para pensar, porque era apenas uma escola com ênfase em artes liberais. A elfa, que estava com o cartão nas mãos, ficou assustada. Ela disse que isso não pode ser, que definitivamente tem algo sujo, mas o prota disse que ela pode não acreditar nele, mas ela também é obrigada agora a mostrar um crachá de estudante ou outro documento. Naquela hora, ele já havia recebido o cartão de visita dela, onde o nome dela estava escrito, bem como o fato de que eles eram da mesma idade. Ele imediatamente colocou o crachá de estudante dela no bolso, o que causou surpresa no rosto da elfa. Ela não conseguia entender por que ele precisava, mas o prota ficou um pouco irritado porque ele disse que foi ela quem quis dar a ele um emprego. Então ele achou que era necessário porque ela já viu seu rosto. Então, ele queria pegar tudo que pudesse para que ela não mudasse de ideia depois. Além disso, ainda não havia acabado. Então, ao mesmo tempo, ele pediu a ela que se aproximasse dele e tirasse uma foto, o que ela fez. Ela estava constrangida, mas Jarion disse que, em vez de um contrato, ela deveria ter conhecimento de que os cúmplices do contrabandista estavam recebendo exatamente a mesma punição. Então, ao mesmo tempo, Sairon percebeu uma coisa, que era possível que ela tivesse se envolvido com alguém que era muito mais perigoso do que ela pensava, mas já era tarde demais porque a foto foi tirada e o prota, com um sorriso incrivelmente cruel no rosto, pediu a ela para sorrir. Seus olhos brilhavam com o fato de que ele estava pronto para trabalhar. Logo que a foto já estava no telefone do nosso protagonista, ele perguntou o que deveria fazer em geral, pois precisava saber exatamente quais eram seus objetivos para calcular o custo para si mesmo. A garota respondeu imediatamente que ele precisa coletar moedas, pois em 6 horas é necessário coletar moedas que estão escondidas em diferentes cantos do campo de exame e também encontrar uma caixa com uma foto de moedas com a qual ela deve confirmar sua identidade. Ela já encontrou uma moeda, vale a pena encontrar outra e ela passará no exame. Não é tão distante. Claro, o prota estava se perguntando onde a segunda moeda estava. Então a elfa respondeu que estava localizada onde o shopping center Eugene costumava estar. Foi essa informação que chocou nosso contrabandista, que já estava comendo sua barra de chocolate. Ele disse que é por isso que tudo aconteceu dessa maneira. Algo veio através daquele monstro não por acaso, porque o prota também está procurando algo e está localizado dentro daquele shopping center. Provavelmente, ele contou a ela o que queria encontrar, apenas gritou com isso. Ela gritou que era muito perigoso ir para a Vespa Celestial, mas, apesar de todas as exclamações da elfa, Jarion continuou comendo sua barra de chocolate e disse que não estava procurando por Rochelle, ele estava procurando algo como mel, porque tem um cheiro muito forte que atrai monstros. Portanto, provavelmente esse monstro que eles derrotaram recentemente estava procurando a mesma coisa. Nosso contrabandista não se importava, mas ele meio que disse a ela que ela tinha que enviar a moeda pessoalmente se as moedas estavam realmente lá.
Ela pensou por um momento, mas ainda disse que simplesmente não havia mais moedas em outros lugares. O restante das moedas já havia sido coletado por outras equipes. Naquele momento, ele entendeu o que estava errado, porque, já que havia outras equipes, então ficava claro por que uma das moedas se perdeu. Então, ele disse ou sugeriu que seria ainda melhor para ele, porque ele propôs fazer o seguinte: ele pegaria uma moeda para ela e ela iria. Esse seria o trabalho dele. Ele perguntou sobre o preço, então, ao mesmo tempo, a elfa respondeu que era 950 milhões de won, o que surpreendeu o prota. Mesmo que essa garota tenha dito que esse era todo o dinheiro que ela poderia usar no momento, ela ainda disse que, se não fosse suficiente, então ele deveria dar a ela algum tempo. Mas ele disse que, é claro, haveria o suficiente para começar, porque, se houvesse despesas adicionais, também razões adicionais, então eles pagariam naquele momento. Simplesmente não era necessário. Então, ele perguntou se eles estavam todos esgotados, então eles deveriam avançar para seu objetivo. A elfa mais uma vez estava convencida de que Jaron é incrivelmente rápido. Claro, ela não viu seu rosto, que estava simplesmente chocado com a quantidade que ele acabará de ouvir. Ele até pensou que deveria ter pedido mais. Enquanto corriam, a elfa fez uma pergunta que o prota estava pronto para responder. Ela perguntou a ele se ele realmente não estudou em nenhum lugar, mas nosso protagonista disse que não pode dizer que não aprendeu com ninguém, porque em sua infância ele fez algo, mas ao mesmo tempo, ele percebeu que havia monstros à frente, então ele pediu para se prepararem. Havia raptors de classe à frente, que viviam na antiga área enfadonha. O nível de perigo era de cerca de 2 estrelas. O prota, claro, entrou na batalha, mas a elfa, como uma verdadeira arqueira, apenas recuou. Podemos entender que Jiren nunca foi treinado na técnica de caça em nenhum lugar, porque a maioria de suas habilidades foram obtidas como resultado da experiência quando ele arriscou sua própria vida e lutou com as próprias mãos. Mas, é claro, como sempre acontece, houve uma exceção. Quando criança, ele assistiu à técnica de seu pai enquanto ele treinava. Foi ela quem o ensinou a usar essa técnica de forma simples. O primeiro deles era uma agulha que fortalecia tudo que estava disponível ou, melhor dizendo, velocidade, força, peso corporal e também apontava para o ponto fraco do inimigo. Pode parecer fácil enfrentar seu oponente, mas na realidade não é tão fácil, porque os sentidos da habilidade são o resultado da experiência. Mesmo entre os caçadores de alto escalão, poucos podem dizer que dominaram tal técnica por conta própria, mas Yaren a dominou perfeitamente. Assim que os monstros foram derrotados, a elfa disse que havia algo estranho ou, melhor dizendo, que esses monstros estão agrupados em pelo menos 5 indivíduos. Ao que o contrabandista respondeu que isso significa que não apenas ela sofreu danos por causa do mel real, porque logo todos os tipos de criaturas se reunirão em torno deles. Então ele disse que eles precisavam fazer uma pequena pausa e seguir em frente. Mesmo nesse momento, Fika não perdeu a oportunidade de perguntar ao prota se ele realmente recebeu alguma aula particular quando era criança. Claro, Yao Ryan respondeu que não havia aulas porque ele apenas assistiu ao treinamento algumas vezes e então começou a repetir tudo. Todas essas informações chocaram a elfa ainda mais. As palavras de o prota ficaram presas em sua cabeça. Ele viu que ela estava olhando estranhamente para ele, então ele respondeu que estava a irritando. Jarion não podia entender, mas ao mesmo tempo ela lhe deu um estranho frasco de resistência que valia cerca de 1.100.000 won. Ela disse a ele para beber, porque provavelmente ele também não estava nas melhores condições. Por sua vez, o personagem principal respondeu que, se ela lhe deu o frasco apenas porque ele a irritava, então ela poderia ter falado melhor sobre ele. Mas, para sua surpresa, ele apenas colocou em seu bolso e disse que poderia vendê-lo mais tarde. A garota corou e perguntou se o prota sabia quanto valia, porque valia apenas alguns, mas Jarion disse ali que ele sabia, porque se você vender esse frasco no mercado negro, você pode conseguir o mesmo milhão. Isso é o que fez a elfa se confundir. Sua mente ficou em branco de repente, porque o prota acabou comendo comida estranha toda vez, e ao mesmo tempo, ele disse que Tara bebeu a amostra, então eles não deveriam ficar lá por muito tempo, eles já deveriam ter ido embora. Enquanto pensava que crianças ricas são muito estranhas. Assim que os dois chegaram à mesma loja, Jarion quis esclarecer mais uma vez que seus objetivos não são ser relutantes. Eles só precisam pegar com segurança o que cada um deles precisa e sair de lá.
porque não importa que monstro esteja dentro, você precisa se manter sob controle e seguir as instruções do contrabandista. Ela estudou muito e sobreviver era exatamente sua especialidade, então ele pediu a ela para confiar nele. Nesse momento, algo estranho estava acontecendo com Fika. Ela não conseguia entender como se sentia agora, porque ela passou meio ano na escola de heróis, durante o qual ela não conseguiu obter reconhecimento e se estabelecer lá. Ela estava indo para a zona de perigo com alguém pela primeira vez. Isso foi muito emocionante para ela, mas assim que eles entraram na loja, eles viram algo que ninguém gostaria de ver. Cada um deles viu isso pela primeira vez. Eles viram os restos de todos os monstros que estiveram lá antes. Nós, por outro lado, entendemos que uma pessoa é um ser muito mais corajoso do que pensa, porque basta se preparar e ela será capaz de enfrentar qualquer situação. E se falarmos sobre problemas, eles podem surgir mesmo quando o que está acontecendo está além do que é esperado. A elfa pensou que todos esses monstros que viviam nessa área eram bastante perigosos, até mesmo para caçadores profissionais. Então o que havia lá dentro que poderia atrapalhar tanto? Mas o prota disse a ela que, para que ela seja mais cuidadosa, porque definitivamente havia algo muito perigoso lá dentro. Delfica tinha conhecimento e Arryn também sabia alguma coisa, mas ela ficou surpresa, pois era muito pior do que imaginava. Contudo, isso não mudava nada. À frente deles, estava um monstro chamado Costela Cortante, cujo nível de perigo variava de 2 a 3 estrelas. Rapidamente, ele lançou sua língua gigantesca e agarrou a arma do prota, atirando-a para o lado. Apesar da perda da arma, nosso protagonista saltou sobre a cabeça do monstro, derrubando-o. Delfica confessou ter ficado apavorada, pensando que o prota morreria ali, mas ele se mostrou resiliente. O prota então explicou que sua sobrevivência não se tratava de resistência, mas de uma estratégia. Ele tinha sido deixado vivo intencionalmente para servir de aviso aos que viriam. Entenderam então que o Costela Cortante possui uma propriedade estranha. Quando sua vida está ameaçada, ele solta um grito terrível que notifica outros monstros. Delfica se perguntou quem poderia ter desenvolvido tal criatura. Nesse momento, um homem de manto branco apareceu acima deles. Ele revelou ser o criador do monstro, e disse que estava à espera do prota. Segundo ele, havia mais daquelas criaturas do que inicialmente previra e, ao confrontá-las, sentiu-se exausto. Delfica pensou inicialmente que ele fosse um caçador, mas ao perceber a expressão no rosto de Arryn, concluiu que eles provavelmente conheciam o prota. O homem, que se mostrou ser um caçador, comentou que a situação era estranha. Todos à sua frente pareciam pequenos demais para serem contrabandistas, mas ao mesmo tempo ele notou o emblema da escola de heróis na camiseta de Delfica. Ele desceu até eles e disse que, independentemente da aliança que tivessem, lamentava, pois todos ali teriam que morrer. As pernas de Olífica começaram a tremer e o prota pediu a ela que não falasse com o caçador, que parecia acreditar que eles eram vilões que queriam matar o prota e depois roubar a geleia real. Orion retrucou que o que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com seu cliente e questionou como o caçador lidaria com as consequências se roubasse de outra pessoa. O caçador respondeu que não sabia, mas que estava disposto a correr o risco de ser descoberto. Ele disse que tinha sorte, pois ouvirá acidentalmente que um colega estava de posse de um item valioso. Ele tinha a intenção original de atacar quando o monstro estivesse indo em direção ao colega, mas ele sabe que as coisas nem sempre acontecem conforme o planejado. Jarion percebeu que a conexão com a pessoa encarregada não tinha sido cortada devido ao veneno da Vespa Celestial, mas sim por obra daquele homem. E Arryn, por sua vez, não precisou lutar pessoalmente contra ele para entender que o homem à sua frente era extremamente perigoso. Ele era um caçador de verdade, completamente diferente dos tipos comuns que havia encontrado antes. Foi aí que ele ordenou a Delfica para encontrar a moeda e sair dali o mais rápido possível, dizendo que o prédio já não era mais perigoso, graças àquele homem. Delfica começou a dizer que o prota correria perigo, mas Jarion estava convencido de que nada mudaria se ela ficasse ali. Assim que ele disse isso, o caçador iniciou seu ataque. Ele disse que tinha ouvido tudo e que estava bem perto deles. Então o prota bloqueou seu ataque com o bastão e disse a Delfica para sair o mais rápido possível, pois só poderia garantir sua segurança quando estivesse preparado. O caçador que lutou contra o prota tinha certeza de sua vitória. Ele apenas riu, pois permitir que Delfica escapasse não era a melhor escolha. As chances de sobreviverem seriam maiores se ficassem juntos.
Uma batalha incrível ocorreu entre eles, mas o prota ainda não entendia o que o caçador estava falando. No meio da batalha, ele usou seu poder novamente e também conseguiu prever a trajetória da espada de seu oponente, o que causou surpresa no caçador, pois ele não esperava isso de um estudante como o prota. Ele sequer imaginava que teria que usar equipamentos, mas apesar disso, Jarion, seu oponente, se mostrou mais habilidoso do que um profissional. Ele teria que se esforçar para salvar Delphica, a elfa da escola de heróis. Enquanto tudo isso acontecia, Do Junqian, um caçador de rank ouro que agora usava uma máscara estranha, estava presente. Enquanto isso, o corretor continuava sentado em sua famosa cadeira, tomando chá. Ele até ofereceu ao homem careca para que também fizesse um chá para si e o convidou para sentar, pois o prota não acordaria tão cedo. O homem careca desdenhou dele e pensou que os capangas eram apenas força bruta. Mesmo tendo pago a ele uma grande quantia, ouviu o homem se gabar de sua força. Ele disse que era um caçador, não um corretor. Ele perdeu não por ser estúpido, mas porque merecia perder. O homem careca estava muito enganado, pois caçadores não deveriam lutar com pessoas comuns. O corretor também disse que o Bully tinha sido treinado para caça e exploração e gostava de batalhas com outros caçadores. É possível que ele pudesse ter lidado com um monstro, mas não é surpresa que tenha sido superado por um contrabandista. O homem careca começou a gritar com o corretor, dizendo que ele ouvirá que os caçadores também lutam entre si. O corretor respondeu que isso é certamente verdade, pois existem casos em que lutam uns contra os outros. Quanto mais alto o nível, mais intensa pode ser a rivalidade. Até colegas que lutam juntos, confiando uns nos outros, podem trair seus companheiros por ganância. O homem careca ficou chocado, perguntando se realmente eles matavam uns aos outros, mas o corretor confirmou que ninguém pode proibi-los, pois tudo pode acontecer dentro de uma masmorra. Para resumir, quanto maior o nível do caçador, mais eles se preparam para batalhas uns contra os outros. No caso do Bully, ele não era um caçador desse nível. O fato de ele ter espancado um colega fez o corretor rir, pois soava até fofo. Porque se ele fosse pego do lado errado disso, isso significaria que o incidente ocorreu em sua masmorra. Houve certamente uma disputa trivial por equipamento. O homem careca estava completamente desanimado, pois percebeu que todos os méritos que os valentões tinham simplesmente evaporavam segundo após segundo. O corretor então começou a dizer que, quando os caçadores saem para caçar, eles levam armaduras e armas com eles. Essa suposição não faz muito sentido, mas, se ele ao menos tivesse um amigo, poderia competir. O homem careca perguntou se eles eram realmente tão importantes, e em resposta, o corretor disse que era demais, até mesmo para caçadores de equipamentos. Isso é metade do poder de combate deles. O prota percebeu que não havia errado seu ataque. Ele acertou precisamente seu alvo, exatamente como deveria, mas assim que pensou nisso, seu oponente disse que era o suficiente para pensar em todas essas bobagens e imediatamente avançou. Ele disse que isso era muito rude, tanto para ele quanto para suas próprias vidas. Para começar, ele usou apenas uma espada, mas só então as pernas entraram em jogo, com as quais ele chutou o prota para trás. E então, ele foi erguido pelo rachar de sua espada. Ele gostou disso tudo, dizendo a Jarion para mostrar o melhor que tinha. No entanto, eles entenderam que isso era impossível, porque aquele caçador usava uma jaqueta de sombras, uma armadura de rank plus. Suas propriedades são de que, devido ao sangue do usuário, ela proporciona suporte para a força física e também forma uma cobertura para proteger contra golpes. Essas eram as bases do estilo Berserk que Yongu-Qian usava. Yaren sabia que não poderia ser que ele não tivesse pontos fracos, mas se ele respondesse implacavelmente ao ataque, ele definitivamente morreria. Ele sabia disso, e por isso, em um momento, o prota foi ferido bem no estômago. O caçador pensou que ele poderia resistir por muito tempo, mas nosso protagonista começou a dizer que aquele parecia ser um dia especial, porque eram suas roupas favoritas. Apesar do golpe, ele estava quase sem ferimentos, o que chocou o caçador. O prota mencionou que seu oponente não significava, no entanto, que Jiahan admitiu que o pequeno estava bonito por causa de sua aura. Mas, quando você considera o fato de que ele é um estudante comum que veio do nada, contra ele estava o homem que depende totalmente de seu equipamento. Se nosso protagonista estivesse armado, o resultado até aquele momento seria exatamente o oposto. Isso chocou o caçador, e ao mesmo tempo, seu rubor rompeu. Ele começou a chorar, estava tão furioso que sua aura era sentida por todo o condado, e Jiren sabia que seu inimigo estava com pressa.
porque ele tinha que destruí-lo e alcançar C-Rank para silenciá-la. Portanto, a única coisa que nosso protagonista fez foi comprar tempo, mas seu oponente estava cada vez mais apressado, o que permitiu que ele pegasse seus erros, uma e outra vez. Ele usou seu novo equipamento, usou sua segunda técnica, que começou na infância, quando espionou o pai. Era impossível executar com as forças de Jarion porque ele tomava o poder do inimigo e usava contra ele para desferir um poderoso golpe, que só poderia estar sozinho. Era a mesma técnica que ele mesmo não havia dominado completamente, chamada de inchaço. Com isso, ele pregou seu oponente diretamente ao chão. Mesmo sendo uma técnica que exigia um nível incrível de concentração, bem como força, até aquele dia, ele definitivamente não pensava que essa técnica seria usada contra um humano. Ele não podia nem imaginar que haveria um caçador profissional que atacaria de forma tão imprudente. Jarion disse a ele para desistir, porque se ele não aceitasse, não seria capaz de vencê-lo. Mas nesse momento, algo aconteceu que o prota não esperava de forma alguma. O caçador simplesmente tirou uma adaga e a enfiou no estômago dele. O caçador tinha certeza de que, não importava como tudo terminasse, ele tinha que vencer. Ele tinha que destruir o prota. Seus olhos começaram a brilhar em um vermelho vivo e todo o seu corpo se encheu de bolhas, o que só podia significar que ele estava falando sério. Nesse momento, no quinto andar do shopping, a elfa já havia encontrado a caixa que deveria conectar e depois voltar. Mas assim que ela tocou, sentiu uma rachadura incrível no prédio. Ela se lembrou do prota, que disse para ela sair. Ela até entendeu que nada mudaria mesmo que ela voltasse lá. E nos lembramos do rosto daquele monstro, enquanto ela segurava uma moeda na mão. Ela tentou se tranquilizar, acreditando que o prota definitivamente tinha um plano em mente, um plano de fuga. Então, ela tinha que se manter calma. Esta é a história do próprio caçador, do gigante. Desde a infância, ele tinha incomodado absolutamente todos. Ele tinha espancado qualquer um, forçando-os a pedir desculpas a ele. Ele era simplesmente um gênio, porque desde a infância tudo era fácil para ele e ele sabia disso. Ele era incrivelmente capaz, suas habilidades eram reconhecidas por todos os adultos. Seus colegas o adoravam, mas havia uma coisa que ele não conseguia fazer. Ele não podia fazer os exames da Hero High School, porque eles diziam que só se poderia chegar lá através de conexões. Muitos até disseram que eles olham mais para o dinheiro do que para as habilidades. Então, talvez isso fosse verdade. Se fosse um concurso de habilidade e habilidade, então ele definitivamente não teria perdido. Diferente dos estudantes comuns, ele era um gênio escolhido, que constantemente marcava tantos pontos que ficava em primeiro lugar. A diferença nos pontos era incrivelmente grande. Todos diziam que ele deveria se tornar um ranqueer, então até na formatura, os mestres se congratularam com ele e disseram que ele se formou na escola com um final brilhante. Ele disse que se tornaria um caçador de primeira classe. Ele desejou que o tempo nunca virasse o nariz e apenas seguisse em frente. Claro, aquele mesmo caçador era muito arrogante em sua juventude. Ele pensou que algum perdedor que se aposentou para ensinar crianças na escola ainda veria que ele olharia para ele de algum lugar que as pessoas comuns não conseguissem alcançar. Claro, assim que se tornou um caçador, houve um incidente que virou sua vida de cabeça para baixo. Ele estava coberto de sangue, assustado. À sua frente, uma pessoa corria para uma emergência. Claro, Do Junqian não entendeu o que estava acontecendo naquele momento, pois a pessoa diante dele havia destruído sozinho um monstro que matou toda a sua equipe. O olhar dessa pessoa era familiar para ele, assim como o olhar daqueles que ele observava. Foi então que ele percebeu que as palavras daquela pessoa, o velho, não eram conselhos, mas conforto. Ele não era o escolhido, mas apenas um daqueles pessoas comuns, talvez só um pouco melhor. Ao mesmo tempo, somos novamente transportados para a Batalha de Uprota, junto com o jovem do Kyun. Yang disse que o casaco que usava era feito de um monstro vivo, a Carava Pizza. Isso permitiu que ele absorvesse o sangue que fluía através de seu coração. Esse era o preço por matar Jarion, o que o Prota estava certamente feliz, pois pensava que isso soava bastante perigoso, mas na verdade a velocidade do mesmo monstro não era tão alta. Foi o que ele pensou no começo, mas em certo momento, assim que foi atingido por um golpe que ainda conseguiu bloquear, já estava em péssimo estado, pois, apesar de sua extraordinária velocidade de reação e excelentes habilidades,
ele estava apenas contrabandeando Jarion. Não conseguia entender por que de repente recebeu um elogio, já que isso de maneira nenhuma dizia respeito a Yang. Enquanto falava, tomava o mesmo elixir que o elfo lhe dera. No mesmo momento, assim que tomou o elixir, o demônio disse que, uma vez que o personagem principal estava agindo de maneira tão complacente, estava pronto para pisotear alguém como ele. O demônio tinha certeza de que poderia lidar com isso, mas o prota naquele momento pensava que tudo estava bem porque fisicamente não havia problemas. O demônio, é claro, continuou a gritar que estava fazendo a coisa certa. Ele queria que o prota mostrasse tanto entusiasmo quanto possível, mas Jarion estava focado apenas em si mesmo, porque entendia que o demônio não seria capaz de golpear indefinidamente. Se ele se alimenta de sangue, eventualmente atingirá o limite. Precisava forçá-lo a gastar e a derramar sangue, então usar a técnica da agulha. Mas em certo ponto ele percebeu que tinha chegado a um beco sem saída. Era tarde demais, porque o demônio estava perto dele, estava acima dele. O personagem principal já estava pensando que tudo estava perdido, mas no mesmo momento uma flecha de fogo voou no demônio. Era um elfo e o prota percebeu que ela era realmente muito travessa. Isso o impressionou, então no mesmo momento ele golpeou o caçador. Naquele mesmo instante, no momento em que pegou e desconectou o elfo, pensou que ele provavelmente havia desmaiado, e o prota disse que pessoas como ele deveriam viver por muito tempo, porque não deveria se preocupar demais com ele. Ele até tirou uma foto para provavelmente mostrar ao seu chefe, o corretor, após o que ela disse que não iria mais incomodá-los, caso contrário ele teria que dizer adeus à sua carreira e reputação. Ela também disse que eles poderiam considerar algo para ter pago sua dívida. A princípio, o naufrágio não entendeu do que ele estava falando, então o prota teve que lembrá-la de que ele havia salvado a vida dela uma vez, ou melhor, até duas vezes, porque primeiro quando foi atacada por um monstro e depois quando ela correu atrás dele. Ele disse que iria contar tudo duas vezes, o que fez o elfo corar. Ela não conseguia entender, porque realmente o prota simplesmente não consegue dizer obrigado, que é tão fácil de dizer. Nesse ponto, assim que Al-Ryan se afastou sorrindo, ao mesmo tempo eles seguiram o doce cheiro diretamente para a pessoa que estava segurando a maleta. Ele estava morto, mas o prota percebeu que o elfo não ficou muito surpreso, então ele pediu a ela para não se surpreender, porque ele avisou que não havia nada de bom dentro. Então ele decidiu verificar apenas pela presença daquele mel muito raro. Era um cheiro muito raro, um aroma distante doce que fazia você esquecer todos os pensamentos. Como ele não teve que vir para o cheiro, ele até se perguntou se havia geleia real lá dentro também. Afinal, se isso também for o caso, ele pediu ao elfo para sair daí o mais rápido possível, porque não se sabe quem mais poderia aparecer lá. Depois disso, eles decidiram que era hora de ir para o primeiro andar, então o elfo percebeu que o que eles haviam batido recentemente já havia desaparecido, e aquela pessoa estava gritando da entrada sobre o que eles viriam novamente porque ele havia memorizado seus rostos. Ele definitivamente os mataria de qualquer maneira, eles se arrependeriam do que fizeram hoje. Esse cara estava correndo, ele estava feliz por poder, mas no mesmo momento apareceu um monstro que poderia comê-lo com apenas uma mordida. Então o prota sugeriu ir para um lugar seguro, ao que o elfo concordou. Em certo ponto, nossos protagonistas chegaram à zona segura, então ele perguntou a Delphica o que estava acontecendo com o exame, mas o elfo disse que ainda tinha muito tempo. Então o prota estendeu a mão para ela e disse que foi um prazer conhecê-la. Havia muitas coisas, mas de qualquer maneira eles conseguiram terminar seus negócios em segurança. Eles apertaram as mãos e também Jarion. No final, disse a ela para se lembrar e fazer a transferência bancária. Ela pediu que ele não esquecesse, se não quisesse vê-lo novamente. Bem, quando estava prestes a sair, a elfa disse algo que o surpreendeu. Ela sugeriu que eles se encontrassem novamente. Em um momento, Al-Ryan já estava de volta, o que surpreendeu seu corretor. Ele até notou que teve que trabalhar duro. Assim que o corretor abriu a caixa, notou que havia a mesma geleia real. Ele descobriu que se conseguisse vendê-la, definitivamente haveria lucro, pois com esse dinheiro ele poderia pagar por muitas tarefas. Em geral, o prota fez um bom trabalho, ele definitivamente transferiria dinheiro para ele amanhã. Mas, assim que o corretor olhou para ele, percebeu que algo estava errado.
O corretor perguntou se era por causa daquele caçador que morreu na luta com ele, mas nosso protagonista disse que ele não morreu por causa de uma luta com ele e que não tinha que se sentir culpado pela esposa do falecido. O corretor sugeriu que algo mais provavelmente aconteceu, mas ele respondeu que nada aconteceu. Então ele perguntou se poderia pegar o que queria, pois estava deitado com a geleia real, porque isso não fazia parte do acordo. O corretor olhou na caixa e disse que ele poderia pegar, porque os contrabandistas podem pegar tudo que não está relacionado ao pedido. Estas são suas regras. Mas o corretor também estava curioso. Por que tipo de criança comerá essa geleia? O prota não entendeu nada no início. Então o corretor começou a dizer que, embora possa trazer até uma pessoa morrendo de volta à vida, no entanto, tem uma propriedade mais atraente que essa. Dizem que pode expandir a habilidade de quem a come, embora nem muitas pessoas saibam disso, porque a geleia é mais eficaz se você a come na infância. Então, ele não alimentaria tal coisa para alguém que não tem esperança. Deveria ser pelo menos um estudante da escola dos heróis. O prota já estava saindo e o corretor disse para ele enviar saudações a seu pai, porque recentemente sua condição piorou dramaticamente. A esta altura, assim que o prota começou a sair de onde seu chefe estava, ele se lembrou que a elfa disse que não era uma brincadeira. Aparentemente haveria um exame para transferência para a escola deles. Pelo menos 1 ou 2 alunos capazes eram recrutados do conjunto a cada ano, mas ela estava certa de que era ela quem faria o prota passar. Ela pediu a ele para ir à escola dos heróis.